Olá pessoal, vamos bater um papinho sobre orgonites, mais especificamente falando dos metais que a gente usa nas orgonites. Para começar, vamos colocar a importância, do metal, certo? Nós temos os três componentes do orgonite: a resina, o metal e um quartzo, certo? A resina atrai o orgônio, a energia que está no ambiente. O metal repele essa energia. E o quartzo gera o efeito piezoelétrico, aquela eletricidade estática, que acelera o funcionamento do orgonite. E também pode polarizar a energia, pelas características do quartzo, certo? Bom, nós temos uma variedade de metais que a gente pode colocar nas orgonites, certo? É importante a quantidade, um equilíbrio que eu falo entre a quantidade de metal e a quantidade de resina, tanto em volume quanto em massa, certo? Temos que ver isso aí. Então, nos dá uma flexibilidade, A gente não precisa colocar 50% de metal, 50% de resina. Se a gente usar um metal mais pesado, se a gente usar um metal que tem um pouco mais de massa, a gente pode diminuir um pouquinho, a quantidade dele e vai equilibrando. Então, dá uma possibilidade da gente usar sensibilidade para ver a quantidade que a gente vai colocar. O que não pode é ficar muito menos metal em comparação com a resina, A quantidade de metal muito pequena, o orgonite vai ficar desequilibrado. Quais os metais que a gente pode usar? Qualquer metal. Qualquer metal. Temos aí ferro, aço, bronze, estanho, cobre, prata, ouro, platina, chumbo, zinco, latão, alumínio, já falei, aço, já falei, ouro, já falei, zinco, acho que é isso. Um dos mais fáceis de encontrar é o alumínio. Será? Acho que sim. Porque praticamente toda cidade tem uma empresa ou mais que trabalha com porta de alumínio, que trabalha com calhas, que trabalha com aberturas, janelas e portas de alumínio, portões, box de banheiro, para tomar o banho ali, que usa também. Então, todas essas empresas, elas trabalham com alumínio e elas vão gerar uma sobra, que são as limalhas de alumínio, uns pedacinhos grandes assim, ou até um pozinho. O pessoal que trabalha também com molduras, muitas empresas fazem molduras de alumínio, então também gera essa sobra. E esse pozinho, essa limalha de alumínio, para a maioria das empresas é algo que é lixo, que realmente vai para o lixo, ou então aquelas mais conscientes não descartam de qualquer forma e procuram uma maneira de descartar essa sobra. Então, se você for numa dessas empresas e pedir, você vai ganhar um saco lá cheio daquela limalha que vai dar para bastante orgonite, para poder fazer muitas peças com ela. Nós temos também o cobre, que eu acho que é o melhor metal que a gente pode colocar nas orgonites, mas o cobre você vai ter que comprar, certo? Basicamente vai ter que comprar ele em fio. Lojas de material de construção, lojas de utilidades que trabalhem com ferragens, com essas coisas assim, você compra o cobre. Fio de 1,5, fio de 2,5, fio de 4, fio de 6 milímetros, certo? Depois tem que ter fugiu o nome, porca miséria. O estilete. Rápido. Uma breve falha. Você vai ter um estiletezinho para desencapar. Ok? E aí pode usar em pedaços, pode fazer espiral, pode enrolar ao redor da pedra, tem uma variedade de opções. Ou picotar ele também, A gente pode comprar tanto o fio rígido, que eu citei, aqueles 1,5, 2,5, 4 milímetros, é tudo fio rígido. Você pode comprar o fio flexível de 2,5, de 4, alguma coisa assim, e picotar ele com uma tesoura, alguma coisa, e também usar nas suas orgonites. O cobre
já tem um custo. O cobre já tem um custo, né? Então, a gente vai ter que embutir no preço do orgonite se você quiser vendê-los depois. Nós temos também o ferro. Também é muito prático, muito interessante, que a gente usa como prego. Né? Você também vai encontrar em material de construção, ferragens e lojas que trabalham com esse material. Então vocês vão comprar uns saquinhos, 1 quilo de prego, tem as mais variados tamanhos, ali você vai ter que escolher um que consiga adaptar nas suas orgonites. Eu uso bastante o 17 por 27, é um prego razoável, mais ou menos assim. Eu uso ele na base da orgonite. Bronze você também encontra, mas é caro. Bronze já fica bem mais caro, bem mais, né, o gasto se torna maior. O aço também é difícil e também é difícil de conseguir ele de uma forma que você possa colocar, às vezes, na orgonite. Talvez você consiga alguma limalha também de aço, alguma sobra, mas aí já são empresas um pouquinho mais especializadas. Eu comprei agora há pouco um tonel grande, né? Deve ter dado ali uns 15 quilos, eu acho, de limalha de ferro. Foi muito bom, foi um achado. Eu parei numa loja para pegar um preço de umas ferramentas e observei que eles tinham também venda de barra de ferro, barra de alumínio, barra de cobre. Aí conversando, puxando assunto, coisa e tal, me levaram para conhecer e eu vi num canto lá o refúgio deles, né? Só que eles me venderam. Eu paguei R$10, um latão grandão ali de 18 litros, que deu uns 10 quilos de limalha de ferro. Estou usando também na base. Estou usando, é muito bom. Tem um pequeno porém, essa limalha de ferro que eu consegui, que ela interage com o catalisador. Então, ela faz com que a mistura ali da resina e catalisador, ela catalise mais rápido. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Nós temos também o chumbo. Zinco também é difícil de encontrar, né? Estanho também é difícil de encontrar, o estanho é muito bom. Ouro e prata a gente não fala, porque o preço inviabiliza. Só se for uma pirâmide, uma orgonite, assim, uma peça muito especial, a pessoa dá de presente com alguma coisa assim, aí você vai fazer, né, com ouro e com prata. Uma peça pequena, não precisa ser uma coisa muito grande assim. Então, nos metais, a gente vai ter, normalmente, essa mistura. Vai um pouco de cobre, vai um pouco de alumínio, vai um pouco de bronze, ferro e algum outro que você queira incluir, certo? Cada metal ele tem uma característica, né? Ele tem uma vibração, certo? Ele recebe energia e ele tem uma vibração. E isso polariza um pouquinho a vibração da peça de orgonite. Tem uma tabelinha lá no blog, são materiais usados para as orgonites, que você pode consultar o que faz cada um, certo? O que faz cada um. Outro aspecto dos metais é o seguinte: existem duas variáveis que são importantes nos metais, que é a condutividade dele, condutividade elétrica, e a resistência elétrica também. Por que isso é importante? Porque a eletricidade gerada pelo quartzo, ela é muito pequena. Então, a resina comprimindo o quartzo gera aquela eletricidadezinha pequena ali, que fica normalmente no núcleo do orgonite, né? Fica, quando é bem colocada a pedrinha, ou então espalhada às vezes. E essa eletricidade já tem que se espalhar pela orgonite toda. Eu uso os fios de cobre para isso. Eu espalho os fios pela orgonite e o cobre conduz muito bem a eletricidade e ele vai espalhar essa eletricidade pela orgonite toda, melhorando a dinâmica, né? Melhorando o trabalho da orgonite de transmutar energia, certo? Então, nós temos que colocar o metal e também temos que pensar nessa distribuição elétrica. Num vídeo anterior, eu comentei, de uma maneira errada, que o alumínio
era o melhor metal. Não é. Peço desculpas pela informação. O melhor metal em termos de condutividade e de resistência elétrica é o cobre. Tá? Não é assim o melhor metal de todos. Não é o melhor metal de todos. Ele é, como é que eu vou dizer assim, dentre as possibilidades, o melhor metal. Tá? Dentre os metais mais acessíveis. Então, por exemplo, peguei uma tabelinha aqui. O alumínio tem uma resistência de 2,9. O cobre tem 1,6. Muito próximas, mas ainda assim o cobre é melhor. E o melhor metal é a platina, 1,06. Certo? É muito, muito boa a platina, mas também deve ser cara aqui. A gente vai ter que vender alguma coisa para comprar platina, não vai compensar o negócio, não vai compensar. Certo? O grafite também é bom. O estanho tem 1,15, muito bom. O estanho, baixa resistência, ou seja, ele vai conduzir aquela eletricidadezinha, o efeito piezoelétrico, ele vai conduzir aquela eletricidade muito rapidamente, né, sem impor resistência a isso. Tá? E a condutividade do alumínio é de 3,4. Do cobre é de 6. Então o cobre também conduz muito mais a eletricidade do que o alumínio. A platina tem uma condutividade de 9 e é 10 na 6, enquanto que o cobre é 10 na 7. É fantástico, né? Mas muito caro, inviável. Então a gente fica ali com cobre, com alumínio. O ferro tem uma alta resistência, certo? Vai para quase 10. E a condutividade dele é baixa, é 1. Mas também tem o seu valor, né? Não precisamos também otimizar tudo, certo? Então, essas duas variáveis influenciam bastante. Temos que ter um pequeno cuidado, é um cobre que vem, que é usado em transformadores. Esse cobre, normalmente vocês conseguem em empresas que trabalham com transformadores elétricos, com motores, e ele vem revestido com uma camada isolante. Esse cobre não serve para a orgonite, porque o cobre, além de conduzir a eletricidade, ele tem que espalhar a eletricidade pelo caminho que ele está passando, certo? No caso da orgonite, então, esse material não é aconselhado. O bom é o cobre que vem nos fios de energia realmente que a gente compra. Tá? Então, nós temos que ver essas duas variáveis, a condutividade e a resistividade. E aí, o cobre ganha. É claro, não vamos colocar só cobre, né? A gente vai colocar o cobre, vai colocar o alumínio, que é fácil de conseguir e dá um aspecto bonito também na orgonite, então a gente consegue equilibrar um pouquinho de cada um. Colocamos o ferro também, ajuda, né? Dá uma estabilidade maior para a orgonite, ele dá uma massa também, afeta a massa da peça, né? Porque ele é mais pesado, e a gente aproveita também esses itens metal. Ok? Então a gente pode ver que, apesar assim, de dizer que esse metal ou aquele é melhor, se a gente for considerar o preço, o acesso ao material e as suas características, o cobre acaba se destacando entre todos eles. Tá? É fácil de trabalhar, também temos isso, né? Ele é flexível, fica fácil de mexer com ele, desdobrar, e tem uma aparência bonita. Tá? Realmente o meu preferido assim, de material, de metal, é o cobre. Apesar de eu usar bastante alumínio. Né? Tem bastante de malhas que eu ganho de presente, que eu consigo nessas empresas, então eu vou equilibrando os dois até para a parte estética ficar um pouquinho mais interessante. Mas, se nós formos avaliar, o cobre é o que melhor se adapta. Importante a gente dizer que sem o metal não temos orgonite. É qualquer outra coisa menos
orgânico, certo? Então é importante. Tinha mais uma coisinha que eu queria falar sobre os metais, deixa eu lembrar. Eram ali as características, facilidade de encontrar, o uso, a importância de ter o metal. Acho que é isso. Acho que era isso. Me retratei, né, referente ao alumínio e o cobre, que eu passei uma informação errada no vídeo anterior. Acho que é isso, pessoal. Certo? Então, até a próxima.